Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Cafezinho com a ABC. E no cafezinho de hoje nós vamos falar sobre liberações e exclusividades. Tudo bem com você? Nosso vídeo de hoje é importante para todos que têm interesse em viver de música, abordando detalhes importantes sobre liberações e exclusividades. Mesmo vocês que ainda não liberaram nenhuma música, podem pegar papel e caneta e anotar esses detalhes, porque assim que você conseguir ter sucesso na obtenção da atenção de um artista ou de um produtor, você imediatamente vai precisar saber a respeito dos detalhes de como emitir essa documentação da melhor forma possível e o que é que você tem que atentar nessa documentação que vai ser emitida para o artista para se resguardar de futuros problemas com eles, tá? Vamos chegando que a gente vai começar esse cafezinho com a ABC de hoje sobre liberações e exclusividades. Muito obrigada a todos vocês que estão todas as semanas comigo fazendo cafezinho com a ABC. Eu tô adorando fazer esse quadro, poder abordar de uma maneira mais precisa determinados assuntos que são as dúvidas de muitos de vocês no dia a dia da composição. Então sejam todos bem-vindos. Papel e caneta, por favor, que esse vídeo vai ter muitas informações importantes que vocês não vão conseguir em nenhum outro lugar, só aqui comigo. E vamos começar falando sobre o que é liberação e o que é exclusividade de música. Liberação a gente chama, é a forma como a gente denomina o documento que nós damos para o artista ser autorizado a gravar a música e postar em todas as suas redes sociais, plataformas digitais, gravar promocionais, gravar discos. Hoje é muito difícil um artista gravar disco, né? Produto físico, que a gente chamava antigamente. O trabalho está muito concentrado no ambiente digital, mas ainda tem artista que ainda faz, precisa do físico, porque tem cidades aí pelo interior dos estados que ainda não tem uma internet muito eficaz, então o físico ainda surte algum resultado para o artista viaja e as pessoas ainda pedem CD. Então, quando vocês estão nos grandes centros, pode parecer, como assim? Meu aparelho nem tem mais tocador de CD, meu aparelho de som nem tem mais tocador de CD, mas aí pelo Brasil afora, onde a qualidade da internet ainda não é muito boa, o produto físico ele ainda é necessário. Então, quando você emite uma liberação para o artista, esse documento, você está autorizando o artista a gravar a sua música. Aqui nós temos a primeira coisa importante para você anotar, que a liberação ela serve para o artista gravar a sua música. Para cantar nos shows não é necessário gravar a liberação, tá? Para cantar nos shows, todos estão autorizados a cantar essa música no show. Imagina se os compositores das músicas da Marília Mendonça tivessem que autorizar todos os artistas que fizessem covers, cantassem as músicas da Marília Mendonça nos shows. Ia ser uma coisa inviável. Então, para se cantar ao vivo, não é necessário liberação. A liberação que a gente fala aqui para gravação de música é apenas para autorizar o artista a gravar. Então o artista ou o escritório do artista, eles necessitam da autorização para gravação toda vez que eles forem entrar em estúdio, fazer uma gravação oficial dessa música, mixar, masterizar e lançar oficialmente nas plataformas digitais ou na internet, no canal do artista ou nas redes sociais do artista. A liberação, então, é para gravação. Ficou bem claro isso, né, gente? Liberação era para gravação. Para cantar não precisa de liberação, tá? Você mostrou uma música pro artista. O artista quer testar a sua música em público? Esses dias me fizeram essa pergunta, mas a minha música é inédita, o artista pode cantar no show dele? O artista pode cantar. Se ele aprendeu a cantar e quer testar a sua música em público, ele pode cantar. O que ele não pode é gravar essa música e postar no YouTube, ou gravar essa música e fazer um piratinha, postar nos sites de download. Isso não é possível. É muito importante também vocês saberem que os promocionais, mesmo que não estejam sendo vendidos, eles não têm, mesmo que escreva venda proibida, se não tiver liberação de todas as músicas, o artista não pode fazer promocionais e colocar à disposição das pessoas com músicas sem liberação.
Por quê? Porque mesmo que o disco não esteja sendo vendido, o disco foi feito com um fim comercial, que é vender shows do artista. Então, mesmo para fazer CDs promocionais, tem que pedir autorização prévia das músicas. Galera do Nordeste faz muito CD promocional de quilo, distribui milhares de cópias por aí, e as pessoas sempre me perguntam, os artistas estão fazendo certo? Fazendo CDs promocionais com as músicas de sucesso do momento, prensando e distribuindo? Não, não estão fazendo certo. Primeiro, que o compositor deveria ganhar de cada gravação dessa um valor de liberação. Segundo, que o compositor às vezes nem fica sabendo que a música foi gravada, e isso gera créditos retidos no ECAD, porque aí o compositor não sabe que aquele artista gravou a música, então ele não consegue vincular a autoria dele àquela música que está sendo executada. E terceiro, que isso gera um prejuízo para o artista principal, essas várias gravações de uma música que às vezes esse artista pagou exclusividade. E o que é exclusividade? Exclusividade é quando você passa uma liberação para um artista, muito importante, prestem atenção. Você passa uma liberação para um artista dizendo que pelo período da exclusividade você só pode dar essa liberação para ele. Você está proibido de autorizar outros artistas a gravarem a música nos seus projetos, tá? Então, se você dá uma exclusividade, uma liberação com exclusividade para um artista, hoje, com prazo de 1 ano, quer dizer que a partir de hoje até fevereiro do ano que vem, você está impossibilitado de fazer novas liberações para qualquer artista, porque esse artista que tem a liberação com exclusividade é o único artista que pode gravar essa música nesse período. Por que eu falei para vocês prestarem muita atenção nesse detalhe? Porque às vezes você já emitiu autorizações para outros artistas dessa música e um artista maior vem e te procura e fala que tem interesse em gravar essa música com exclusividade. Você tem que posicionar o artista que já existem liberações emitidas dessa música para dar ciência para ele, porque você não pode cancelar as autorizações que você deu para esses artistas anteriormente. Então, a exclusividade que esse artista está pagando, ela não gera efeitos em cima dos artistas para quem você já deu autorização, para quem você já liberou a música para gravação antes dessa exclusividade. É muito importante que vocês pontuem isso, porque o artista, quando ele pega a exclusividade, o escritório do artista principalmente, eles tendem a tirar todas as gravações da sua música da internet com a justificativa de que eles detêm a exclusividade. E isso não pode, vai prejudicar o artista que tem exclusividade, que não tem exclusividade, que já tinha liberação. E esse artista pode entrar com ação contra você e contra o artista que tirou o vídeo dele, sendo que ele não postou aquele vídeo de maneira irregular. Ele postou o vídeo dele porque ele tinha autorização. Então, eu vejo acontecer muito isso, os artistas que pagam liberação descobrirem depois que tinham gravações da música. Ele faz duas coisas: ou ele manda tirar todos os vídeos dos artistas anteriores do ar e você fica com um problemaço, porque os artistas vão em cima de você, compositor, vão falar: poxa, mas eu tenho liberação para postar essa música e o cara tirou meu vídeo do ar e tal, e daí vai te criar um problema. Eu vou ensinar o que você tem que fazer nesses casos. Ou o artista vai pegar e vai pedir o seu dinheiro de volta, pedir o dinheiro que ele te deu de volta. Se você não avisar para ele que já tinha liberações dessa música antes da exclusividade dele, quando ele descobrir isso na internet, ele vai, se ele te pagou essa exclusividade, ele vai pegar e vai pedir o dinheiro de volta, tá? Então, liberação é um documento que você dá para o artista, liberando esse artista a gravar a sua música fixada num produto físico ou num arquivo digital, que ele vai espalhar pelas redes digitais, ele vai espalhar pelas plataformas digitais e pelo canal do YouTube e todos os veículos que ele precisar aí para divulgar o trabalho dele através da sua música. Não é interessante você limitar o artista nesse aspecto, tá? Limitar o artista a não pode fixar num produto físico, só pode gravar.
Ou não pode fazer CD, mas não pode postar na internet. Pode postar no YouTube, mas não pode postar no Instagram. Essas limitações, vocês que são artistas, compositores independentes, não é interessante para vocês fazerem esse tipo de limitação. Porém, quando a sua música está numa editora, como a editora ela tem o dever, mediante contrato, de cuidar da sua música e fazer tudo para que você receba direitos autorais. As editoras, geralmente, quando emitem liberações, elas restringem a postagem da música nos sites e órgãos, sites e redes sociais e canais que estão com o pagamento de direitos autorais em dia. Por exemplo, se o Palco MP3 estiver devendo pagamento de direito autoral, a editora vai autorizar o artista a postar a música em todos os lugares, menos no Palco MP3. Se o YouTube estiver devendo, as gravadoras vão autorizar o artista a postar em todas as redes sociais, plataformas digitais, menos YouTube. Mas, Bruna, como que um artista vai gravar uma música e não vai poder postar no YouTube? Foi exatamente essa atitude que fez com que o Google, que é o proprietário do YouTube, começasse a pagar direitos autorais pra gente. Tanto os 9% que vão para vocês via editoras, quanto os 3% que vão para vocês via ECAD. Foi exatamente essa atitude que forçou o Google a começar a pagar direito autoral. Todas as grandes editoras, majors, como Warner, Universal, Som Livre, Sony, em determinada época, há uns 2 anos aproximadamente, proibiram o Google de colocar à disposição as músicas que estavam no seu catálogo, e isso forçou o Google a sentar à mesa e negociar o pagamento de direitos autorais para todos nós. Então existem algumas proibições que as editoras fazem, que vocês podem achar que é chatice, mas no final das contas geram efeitos para todos os compositores do Brasil, independente se eles editam ou não as músicas. Então por isso que as editoras tomam essa iniciativa de proibir o artista de postar a música em plataformas que estejam devendo direito autoral, tá? Então, liberação é você liberar o artista para gravar. Tô repetindo bastante isso porque muita gente acha que para cantar no show precisa de liberação, não precisa. E liberação com exclusividade é quando você libera uma música para o artista gravar com exclusividade durante um período, e esse efeito da exclusividade ele não retroage, ele não gera efeitos em cima dos artistas para quem você já liberou a música, tá? O que fazer quando você passar uma liberação com exclusividade para um artista e o artista quiser que você tire a música de outro artista do ar que você tinha liberado? Por exemplo, você libera agora em fevereiro uma música com exclusividade para um artista, e o artista quer que você tire do ar a liberação de um outro artista para quem você liberou essa música em novembro do ano passado. Você não pode fazer isso, porque a exclusividade não gera efeitos em cima daquele artista que já detém o direito de usar a música através de uma liberação que você passou para ele em novembro do ano passado. O que você tem que fazer para se resguardar de entrar nessas pendengas? Você não deve se intrometer, isso aí é uma briga entre artistas. A sua parte é, toda vez que você liberar uma música, seja sem ônus, com ônus, sem ônus é sem cobrar, com ônus é cobrando, você tem que emitir a liberação para o artista. Então você está fazendo uma negociação agora, onde um artista vai gravar sua música, ele é um artista da sua cidade, ele é pequeno ainda, não tem projeção, e ele vai gravar sua música. O que você tem que fazer? Emite uma liberação para ele, mesmo sem ônus. Por quê? Porque quando você liberar daqui 6 meses essa música com exclusividade para outro artista e deixá-lo ciente de que esse artista da sua cidade já estava autorizado a gravar essa música, o artista... Esse artista de daqui 6 meses, que eu tô vendo o seu futuro, daqui 6 meses você vai fazer uma liberação com exclusividade, ele vai chegar no YouTube, vai tirar o vídeo daquele artista para quem você já tinha liberado essa música, o artista da sua cidade. Você tem que dar a possibilidade desse artista da sua cidade poder mostrar um documento para o Google de que ele tinha autorização para postar essa música. E esse documento é a liberação que você deu com a data anterior à exclusividade do outro artista. Você não deve se envolver nessas brigas. Isso aí é coisa entre artistas, e o artista que tenha
liberação emitida por você, válida, ele que tem que ir atrás dos direitos dele e fazer com que o artista que tirou o vídeo dele do ar sem ter a possibilidade de fazer isso, fez isso irregularmente, seja penalizado e entrar com processo de danos morais e etc e tal. A sua parte você fez. Então, independente do tamanho do artista, vocês têm que emitir uma liberação para ele, para você se livrar desses problemas de ter que ficar intermediando, ficar no meio de briga entre artistas. Se é compositor, você tem que fazer música, emitir liberação e só esperar o dinheirinho cair na sua conta, tá? Já que é o cafezinho com ABC, né? Tomar um cafezinho. Bom, detalhes sobre a liberação sem ônus. O que você tem que colocar nessa liberação? No site brunacampos.com.br eu tenho um modelo de liberação que eu elaborei para vocês que ainda não decidiram por se vincularem a alguma editora. Vocês podem entrar lá no site, cadastrar o seu e-mail e baixar esse modelo de liberação. E a única coisa que eu quero dizer para vocês é que eu não dou orientações de preenchimento dessa liberação, tá? Se você tiver dificuldade de preencher o documento, quer dizer que você não está apto a fazer suas negociações sozinhos e aí eu já indico você a editar a sua música para ter um acompanhamento profissional. Se você se sentir seguro de preencher esse documento, eu deixei disponível lá no brunacampos.com.br. Ele é bem simples de preenchimento. E o que é importante você colocar numa liberação? Os dados da música todos, o nome do artista para quem você está liberando. Se o artista for independente, é importante que você faça essa liberação para o artista. Por quê? Porque se o artista pertence a um escritório de artistas e você faz a liberação para o escritório, pode ser que o escritório queira usar essa liberação em outro artista, tendo ele pago por essa liberação. Tá? Então é importante que na liberação você restrinja o uso ao artista, aquela gravação feita naquele ano, para que o artista use a liberação em 2020, que é o caso do ano corrente que nós estamos, que seja ele e que não passe essa liberação para frente, não deixe para gravar essa música em 2021. Então você restringe, dá um prazo para ele que ele tem que gravar e lançar até tal mês. E pode condicionar essa liberação a ele gravar e lançar no período de 3 meses. E se ele não fizer isso, você cancela a liberação. Tudo que você deve estar pensando aí é possível se colocar numa liberação. Até porque a música é sua e é o seu patrimônio. E se você quiser colocar que ele é obrigado a fazer o ISRC e te informar antes de lançar, você pode colocar. Se você quiser obrigá-lo a lançar essa música em 2 meses, pode colocar. Se você quiser obrigá-lo você parcelou o valor da liberação, ele só vai poder lançar depois que pagar a última parcela. Pode colocar no documento. Lembrando que quanto mais restritivo você for na liberação, você, compositor iniciante, mais empecilhos você vai criar para o artista gravar sua música, né? Então, você tem que ver qual que é o seu objetivo. Agora, no começo de carreira, é fazer portfólio ou se resguardar acima de tudo. Eu respeito qual for o seu objetivo. Então, você foca no seu objetivo. Não, meu intuito é me resguardar, que eu não vou ser feliz se eu for gravado e for lesado. Então, você vai fazer um documento forte para não sofrer esses problemas. Agora, não, meu objetivo é que todo mundo grave minha música, eu quero liberar. Então, faça liberações e não coloque empecilhos pro artista, tá? O que mais que vocês têm que atentar nessa liberação? Então, tem que restringir a pessoa para quem você tá dando, aquele artista, aquele período, tá? Se possível, se for um álbum, coloca o nome do álbum na liberação, para ele não poder pegar a liberação agora e lançar num outro álbum. Faz a liberação da maneira mais restritiva que você puder fazer. Sobre músicas liberadas, não tem a ver com esse nosso vídeo, mas eu falei de colocar restrição, de fazer o ISRC. O compositor não precisa se preocupar com isso, que mesmo que o artista não faça o ISRC, vocês vão receber o autoral.
O que é importante, após liberar a sua música, você entrar em contato com a sociedade e dizer, olha, essa minha música foi liberada por artista tal. Para a sociedade incluir o artista como referência lá no cadastro da sua música. Assim que o artista cantar a sua música, o ECAD identificar pelo nome dela que aquele artista está cantando e essa referência está no cadastro da sua música, o ECAD vai fazer o pagamento para sua música. Independente do artista ter feito ISRC, esse valor vai chegar para o autoral, ele não vai chegar para o artista, para os músicos acompanhantes, para o arranjador, para todo mundo que recebe conexo, para a gravadora ou selo, mas vai chegar para o autor se tiver a referência do artista cadastrado na sua música. Por isso que eu falo muito de referência, porque os créditos retidos, eles ficam retidos em grande parte porque você vai lá e só lembra de cadastrar a música com todos os parceiros, as porcentagens certinhas, e à medida que você vai fazendo liberações, você não lembra de entrar em contato com a sociedade para a sociedade colocar aquele artista lá na música como referência de intérprete. Se você não faz isso, o artista grava sua música, canta, mas o ECAD não sabe que aquela música com aquele título que ele está cantando é sua, porque pode ser outra música com o mesmo título da sua. Então tem que atentar que toda vez depois que fizer uma liberação, você vai ter que fazer essa atualização com a sociedade na referência do intérprete. Sobre as exclusividades, quero dizer novamente, muito importante, quando você dá uma exclusividade de gravação para um artista, ela não retroage. Então, se você já liberou essa música para 2 artistas antes de liberar para esse que quer a exclusividade, os 2 artistas que já lançaram continuam autorizados a gravar essa música, mesmo que esse outro artista tenha exclusividade. Uma coisa que está acontecendo muito, e eu até entendo, porque às vezes o artista está se organizando para fazer o trabalho dele em partes. Eu vou dizer para vocês o que é. O artista, por exemplo, ele tem um valor de orçamento baixo, e ele juntou lá R$1.000 para te pagar uma liberação, pagou a sua liberação. Aí ele não tem mais dinheiro em caixa, vai fazer vários shows, pagar os músicos dele, pagar todas as despesas e vai fazer um caixinha para conseguir colocar essa música para tocar em alguma rádio. Ou para entrar em estúdio para gravar sua música antes, né? Entrar em estúdio para gravar sua música. Aí ele conseguiu gravar a música, aí ele vai... Os artistas regionais geralmente fazem isso, eles não têm um grande valor guardado de capital de giro para já pagar a liberação para você entrar no estúdio, gravar e colocar para tocar na rádio. Ele tem que esperar um tempinho mais para se organizar para poder lançar essa música. Então você tem que ser sensível a isso, que às vezes o artista regional, ele não consegue fazer tudo isso em um mês, pagar a sua liberação, entrar no estúdio e gravar, pagar o estúdio e colocar para tocar na rádio, pagar a rádio. Então ele precisa de mais tempo para lançar essa música. Quando você pega e faz uma negociação logo em seguida com exclusividade para outro artista, quer dizer, essa liberação desse primeiro artista tá valendo, porque você já deu, e a exclusividade vai começar a valer daquele dia em diante. Só que o primeiro artista não conseguiu lançar a música ainda. Então, você tem que ficar sensível a esses detalhes antes de negociar a exclusividade. Por quê? Porque esse primeiro artista precisa de um tempo para fazer esse lançamento. Você pode perguntar para ele, o que tá acontecendo, algum problema, que você não lançou a música ainda, eu já te liberei faz 3 meses, você ainda não lançou. E porque se você der essa exclusividade para o segundo artista, o que vai acontecer? O primeiro vai lançar depois, vai lançar dentro do período da exclusividade do segundo artista. Ele tá autorizado a fazer isso? Tá, porque ele tem a liberação. Ok. Mas, de qualquer forma, também temos que ver que é uma injustiça com o segundo artista, que te paga um valor superior, muito superior à primeira liberação. E vai ver o lançamento do primeiro artista depois do período de exclusividade que ele pagou. Então, meu conselho em relação a isso é vocês conversarem com o artista para quem vocês estão liberando e perguntar para ele quanto tempo ele precisa para lançar essa música. Se ele disser para você, eu preciso de 3 meses, então você vai dizer, então eu vou te dar 3 meses na liberação para você lançar essa música. Se você não lançar essa música em 3 meses, você não pode lançar mais ou tem que entrar em contato comigo para saber se eu estou negociando uma exclusividade, sem prejuízo do valor que eu recebi. É possível colocar isso no contrato, tá? Obrigar o artista a lançar sem prejuízo dos valores recebidos e obrigar o artista a lançar no tempo que ele falou que vai lançar, tá? Tem que ser muito honesto nessa negociação, porque
muito embora possa parecer que você tá dando uma exclusividade para ele, tá mesmo, né? É você se comprometer com o artista em 3 meses a não negociar a música para outro artista, sabe? Às vezes vocês entram no alvoroço de querer liberar a música, liberar a música, liberar a música para um monte de gente, você prejudica a história da sua música. A gente tem um termo muito feio no mercado que nós usamos que chama prostituir a música. Você pega aquela música e libera para um monte de gente usar. E aí acontece o quê? Tem um monte de gravação rodando no mercado, você acha que isso vai te ajudar e vai aumentar o seu recebimento de autoral, mas pode ser que isso te dê mais valores de liberação, mas não necessariamente vai surtir efeito no seu recebimento de ECAD. Não quer dizer que vai surtir efeito. Porque se você liberar a mesma música para 2 artistas de São Paulo, as rádios não vão tocar os 2 artistas na programação. Então vai acabar que você vai fracionar as execuções dos 2 artistas. Tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu oriento quando você quiser liberar a mesma música para 2 artistas ao mesmo tempo é você olhar a região onde eles estão, para ver se eles vão tocar localmente no Nordeste e vai tocar localmente na região norte. Às vezes não choca o trabalho, porque são trabalhos muito distantes, rádios muito distantes. Desculpa, pessoal, dei uma engasgada aqui. E você tem sempre que atentar para a música. Isso vai prejudicar a música? Então, o meu entendimento é que quando você libera a mesma música para muitos artistas, você diminui o valor dela. O artista não se sente valorizado em trabalhar uma música sabendo que tem 10 liberações dela, 10 artistas autorizados a gravar a música. Qual que é o sentimento do artista em relação a isso? Ele pensa assim, eu não vou trabalhar essa música porque aí um monte de artista vai se beneficiar do valor de investimento que eu tô colocando? Porque a música vai começar a tocar, às vezes não começa a tocar com esse artista que pagou a exclusividade, está trabalhando a música, mas começa a tocar a gravação do outro que também tem liberação e já tá lá na programação da rádio, o áudio, sabe? Então você tem que sempre lembrar de falar sobre isso com o artista e negociar essas datas certinho, tá? É muito importante. Então, sobre liberações e exclusividades, sempre emitir o documento para o artista, independente se ele é regional ou não, tá? Tomar cuidado para não fazer muitas liberações da mesma música. Outro detalhe importante das liberações, vocês compõem 4 compositores, por exemplo, e vocês estão liberando uma música para um artista. Um compositor pode assinar por todo mundo a liberação? Não pode, tá? A não ser que esse compositor tenha procuração feita em cartório por todos os demais 3 compositores para assinar por todos. Uma analogia que a gente pode fazer é o seguinte: nós temos uma casa que compramos juntos, certo? Eu tô autorizada a negociar essa casa, mas na hora de transferir a casa para o próximo dono, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso da sua assinatura. Então, se você não tiver me dado procuração para fazer essa negociação, finalizar, concluir essa negociação, eu não posso assinar por você. No caso da música, funciona da mesma maneira. A música é um patrimônio, é um bem que pertence a 4 pessoas, 3, 2. Então, quando você termina de fazer essa negociação, se o compositor que vai assinar não tem procuração dos demais, cada um tem que fazer uma liberação, tá? Então, 4 compositores, um faz a liberação da música correspondente a 25% da parte dele, o outro faz correspondente a 25%. Quando o artista receber as 4 autorizações, ele soma as porcentagens e vai dar 100% da liberação da música. Quando vocês editam, a liberação é feita pela editora. A editora, no contrato de edição, ela tem uma cláusula procuração, onde você autoriza a editora a assinar e negociar as músicas por você, com algumas ressalvas. Então tem que ler o seu contrato de edição para ver o que você autorizou a editora a fazer. No caso dos compositores da Rede Pura, os compositores da minha editora autorizam a editora a fazer a negociação de músicas quando toda a negociação foi documentada por e-mail. Então, quando alguém quer gravar uma música de um compositor da Rede Pura, eu mando um e-mail e aviso todos os compositores. O artista tal quer gravar a música tal, por tal valor, sugerimos tal valor, você quer receber mais, quer receber menos. Quando a gente conclui a liberação, todos os compositores recebem os valores e a editora emite uma autorização apenas em nome de todos. Bruna, cada um dos parceiros
editou numa editora. Então, as 4 editoras, eu tô citando um exemplo de uma música com 4 compositores, porque é o volume de parcerias que a gente mais vê no ECAD, as pessoas, os compositores que compõem 4, tá? Cada um dos 4 compositores oficia para suas editoras que está havendo uma liberação e cada editora vai emitir a liberação da música, enviar pro artista dentro dos seus próprios moldes, modelos, tá? Existem editoras que pedem um pouco mais de informação, fazem restrições, editoras que pedem um pouco menos de informação, não fazem restrições, aí vai do trabalho de cada editora como que procede. O importante, quando o artista reclamar para você que a editora está sendo muito burocrática, pedindo muitos dados, é você defender a sua editora e dizer, cara, eu já fiz um valor para você bacana e a única coisa que você precisa fazer é seguir os trâmites que a editora está pedindo para você, porque tudo que ela faz é para proteger os meus direitos autorais. Então eu peço para você, por favor, que preencha o formulário que a editora está te mandando, porque esses dados são necessários e a editora faz isso em decorrência de vários problemas que já aconteceram com outros compositores. Aqui a gente manda um formulário para o artista preencher com um monte de dados, às vezes o artista não quer dar os dados e vai reclamar para o compositor que a editora está sendo muito burocrática. Mas eu peço esses dados porque a gente já teve muitos problemas e os problemas que a gente vai tendo com outros compositores vão norteando o passo a passo que a gente vai ter com os próximos compositores, tá? Então é muito importante que vocês sempre defendam a sua editora, ao invés de ligar para a editora e falar, pô, vê o que você faz aí, o cara não quer dar todos esses dados, faz do jeito que ele tá pedindo. A editora não tem que fazer do jeito que o artista tá pedindo, a editora tem que fazer da maneira que seja correta e que vai proteger o compositor em relação à liberação dessa música, certo? Então, quando vocês forem independentes, cada um preenche a sua própria autorização. Reconhecimento de firma. Precisa reconhecer firma na liberação? Não. Só se o artista pedir. Se o artista não pedir, você vai fazer a liberação, imprimir, assinar e pode mandar por e-mail para esse artista em PDF. Se ele exigir o original, você tem que mandar. Se ele exigir o reconhecimento de firma, você tem que mandar. Mas se ele confiar em você o suficiente, você pode fazer assinar sem reconhecer firma, fazer um PDF e enviar para ele por e-mail. Só precisa ter todos esses gastos aí a hora que você tiver a exigência do artista. Relação de valores, vocês perguntam muito sobre valores. Eu não gosto muito de falar de valores, porque eu acho que dizer quanto custa uma liberação, quanto custa uma exclusividade, é a mesma coisa que eu estar colocando preço no trabalho de vocês. Vocês que têm que sentir quanto que vocês vão cobrar, quanto que vale o seu trabalho. Por isso, se eu falar aqui pra vocês, cobra R$500, vocês vão falar, mas que absurdo. Falar que tem que liberar uma música por R$500, que absurdo. É um absurdo mesmo, mas é que vocês pedem para eu falar o valor e eu acho que no começo de carreira é muito difícil vocês cobrarem um valor alto ou um valor superior ao que os compositores de renome já cobram. Então, as músicas dos compositores nacionais, uma liberação de um compositor nacional, liberação simples, sem exclusividade, ela começa em R$3.000, tá? Aí você vai falar, mas varia, o que pode variar? Por que começa? Por que pode ser mais? Depende do número de parceiros na música, depende do tamanho do artista, depende da afinidade entre o artista e o compositor. E muitos compositores nacionais liberam as músicas, às vezes, sem cobrar. Mas é muito difícil, tá? Os compositores que trabalham e vivem de compor, vocês veem que eles viajam muito para encontrar colegas para compor, eles sabem que eles têm uma despesa diária muito grande, muito pesada, então é muito difícil eles liberarem música sem cobrar, inclusive para os artistas nacionais, a não ser que tem uma promessa muito maravilhosa, imperdível, para eles fazerem uma liberação sem ônus, mas o que eu vejo acontecer entre os compositores nacionais é que eles geralmente cobram. E a exclusividade? Exclusividade, ela geralmente, lembra que eu tô falando geralmente, porque você tem o direito de cobrar o que você quiser para liberar a sua música, tá? Eu tô te dando uma noção de valor de mercado, vocês estão entendendo, né? Geralmente, uma exclusividade começa ali em R$8.000 e pode chegar a valores gigantes, estratosféricos, com 6 dígitos, tá? E aí depende do valor da sua música, do potencial da sua música, do artista que tá disposto a pagar e de vários outros fatores.
certo? Então não é simplesmente cobrar, você tem que ter um porquê tá cobrando isso. E então, vocês que estão começando, eu indico começarem e fazerem um degrauzinho indo, crescendo à medida que o trabalho de vocês vai crescendo. Vamos responder perguntas. Vamos lá. Vou dar uma subida aqui na tela. Temos bastante pessoas online hoje, hein? Obrigada, pessoal todo que tá aí. Cafezinho com ABC acontece toda terça-feira, às 13 horas, horário de Brasília, aqui no Instagram, tá? Eu tenho também o aulão da ABC, todas as quartas-feiras à noite lá no YouTube, para você que tem problemas de horário, quando puder assistir na hora do almoço, vir aqui. Quando quiser assistir à noite, vai no YouTube. Então, para eu poder prestigiar todos os meus inscritos das minhas 2 maiores plataformas. Já fiz um cafezinho com a ABC e um aulão da ABC. Tem 2 vídeos de 1 hora cada um sobre registro de música, que vocês perguntam muitos detalhes sobre registro. Essa semana eu respondi muitas perguntas sobre registro, não respondi, eu pedi para assistir o cafezinho com a ABC e o aulão da ABC sobre registro, 2 vídeos de 1 hora cada que estão disponíveis lá no YouTube sobre as perguntas de vocês de registro. Eu estarei na Gincana de Composições do Henrique Batista, dando uma palestra lá para vocês sobre essa parte burocrática das músicas. Lembrando que dias 25 e 26 de abril tem um evento ao vivo da ABC, a melhor profissão do mundo, em Goiânia, no SESI de Goiânia, com meus alunos e compositores do Brasil inteiro. Vai ter muita gente bacana lá. Convido todos vocês a fazerem parte. E a gente já abriu as inscrições para os alunos. Se você conhece algum aluno do curso da ABC, entre em contato, porque cada aluno tem um X de ingressos que pode comprar para acompanhantes. E se você não conhece nenhum aluno da ABC, manda uma mensagem inbox aí que a gente vê como que... Eu não sei te informar agora como que você pode ir nesse evento que vai estar maravilhoso. Dias 25 e 26 de abril em Goiânia. Que mais que eu tenho que avisar pra vocês? Quinta-feira vai ao ar o primeiro podcast da ABC, intitulado A Melhor Profissão do Mundo, que é qual? A de vocês, né? Compositores e músicos e artistas. Eu considero a melhor profissão do mundo. Trabalhar com música é o melhor trabalho do mundo. E eu vou começar esse projeto novo. O primeiro podcast tá muito legal. O segundo tá muito, muito legal. E o terceiro tá excepcional. Eu tava comentando aqui com o pessoal da minha produção que é impressionante que no terceiro podcast que a gente já gravou ontem, transmitiu ao vivo, inclusive acho que tinha 200 compositores assistindo ao vivo a gravação do podcast lá no YouTube. É impressionante como que eu consegui fazer um vídeo, um podcast, né, que estava sendo transmitido, mas eu consegui fazer um podcast falando um monte de coisa que eu nunca falei, nem aqui no Instagram e nem no YouTube. Nunca, jamais, nunca. Então, se você quiser acompanhar, eu vou lançar o podcast na quinta-feira. Fica ligadinho aqui no Instagram, que eu vou passar. O nome do podcast será A Melhor Profissão do Mundo. E a gente começa a disponibilizar os episódios quinta-feira para vocês. Tá muito legal. E quem tá comigo nesse podcast são 2 amigos e pessoas que eu admiro muito, que serão os porta-vozes de vocês para me fazerem perguntas, que é o Givago, que trabalha comigo na Rede Pura, um talento do interior do Mato Grosso do Sul que eu encontrei há muitos anos, trabalha comigo. Já teve música gravada pelo meu trio, inclusive, já tem músicas gravadas, e ele vai trazer para mim as perguntas da cabeça do compositor, pra gente fazer esse podcast ficar bem assim a cara e a voz de vocês dentro desses episódios. E o Flavinho Coelho, que é o meu amigo, meu parceiro de derrama,
e que é músico há muitos anos, um dos melhores violonistas do Brasil, vai estar comigo também. A gente vai poder, através do Flavinho, abordar futuramente assuntos que têm a ver com produtores musicais, músicos acompanhantes. Nós não vamos falar apenas de autoral, vamos falar de conexos também. Então, artistas e músicos que me seguem, por favor, acompanhem o podcast, que futuramente a gente vai ter conteúdo para vocês. E compositores, assistam esse conteúdo, porque é muito importante vocês entenderem a parte dos conexos, porque isso influencia muito na vida de vocês, né? Então, o Thiago Poli perguntou aqui, se der a liberação antes para um artista e depois o outro artista quiser exclusividade, tem que informar na liberação por escrito, informa, olha, um artista já gravou essa música, você quer pagar a exclusividade mesmo assim? Às vezes o artista, dependendo do valor que ele tem para investir, ele vai dizer, eu quero. Aí você vai emitir a liberação para ele e dizer que ele está ciente que antes da emissão dessa liberação com exclusividade já existe uma liberação feita para o artista tal. Coloca o nome do artista nessa liberação que você está dando com exclusividade para o segundo artista, para ele você dar ciência de que ele sabia. Acontece muito de mesmo você dizendo para o artista que tinha uma outra gravação já autorizada, ele dizer, pô, Thiago, você nem me avisou que tinha uma outra liberação dessa música, esse vídeo aqui, que é esse artista aqui que gravou essa música? Então você fala, eu avisei e tá escrito na sua exclusividade isso, para você largar de ser João sem braço. Essa liberação de exclusividade com consentimento do compositor e do cantor que tem exclusividade pode ser passada para outro artista? Com consentimento, pode. Só que esse consentimento tem que ser documentado. A gente tem alguns casos aqui de exclusividades pagas por escritórios, que um artista ia gravar e passou para outro artista. Ele desistiu da liberação e o escritório vai passar para outro artista. A gente pede para o escritório mandar um e-mail para a gente dizendo que para ele tá tudo bem o escritório passar essa liberação para outro artista, ou a gente cancela a exclusividade que a gente fez para o primeiro artista e refaz com o nome do próximo artista que é do mesmo escritório. Mas com o consentimento do compositor e do artista, você pode transferir a exclusividade, mas documenta tudo, tá? Sempre. Pergunta sobre registro, tem 2 vídeos de 1 hora cada lá no YouTube. É só entrar e assistir, que tá bem facinho lá de achar. Pergunta sobre liberações e exclusividades. Pergunta sobre registro, tem 2 vídeos de 1 hora cada lá no canal da Bruna Campos. Se o artista quiser liberação e não exclusividade, e futuramente apareça um outro cantor maior que quer a exclusividade da música, nesse caso eu posso dar exclusividade para ele trabalhar a música? Pode dar exclusividade. Tem que dar ciência para ele de que já tem uma gravação de um artista antes da gravação dele e escrever isso no documento de exclusividade, que o artista que está pagando exclusividade está ciente de que já existe um artista autorizado a gravar essa música, o nome do artista é tal. Tem que escrever isso na exclusividade. ECAD não registra música. ECAD só faz cadastro, registro só nos órgãos oficiais. Tem 2 vídeos de 1 hora cada lá no canal do YouTube sobre registro. O documento de liberação, como que eu faço? Eu dou um modelo para vocês no brunacampos.com.br. É o site da divulgação do curso Compositor Profissional da ABC, e você arrasta a página, lê tudo, tá? Não faz só arrastando, passando por cima dos meus textinhos lá sem ler. Aí tem um lugar lá que é o modelo de liberação, você se cadastra o seu e-mail e o modelo de liberação chega no seu e-mail. Então tem que colocar um e-mail certinho lá, tá? O ECAD só entra na jogada quando alguém gravar uma música sua, porque o ECAD, ele existe para fazer arrecadação e distribuição de valores de execução pública. Se a sua música não estiver sendo executada publicamente,
o ECAD ainda não vai fazer nada por você. Nos casos da gravação de um EP com distribuição apenas digital, como que funciona a liberação? Normal. Você vai liberar para ele e nas modalidades de uso, você escreve digital. Lá no modelo de liberação que eu dou para vocês no brunacampos.com.br, tá bem especificadinho o lugar onde você vai escrever isso. Eu imagino que seja variável, mas a arrecadação de direitos autorais por trâmites legais pode render valores altos, tipo acima de R$1.000. Felipe, pode render valores altos acima de 500 mil, R$1 milhão, tá? Pessoal, tem compositor que ganha muito bem, mas ele faz tudo certo. Entende como que são os meios por onde ele tem que receber dinheiro. Então, vocês têm que aprender isso, pessoal. É isso que eu ensino no meu curso, tá? Se você quiser fazer o curso, entrar para a próxima turma, com brunacampos.com.br/lista de espera, você cadastra seu e-mail na lista de espera e fica sabendo quando abre a próxima turma. Tem modelo das liberações disponível para baixar? Só liberação simples. Eu não sei, eu acho que eu coloquei lá com a possibilidade de exclusividade, mas tem que baixar, que eu não lembro, Myron César. Cadastra lá no brunacampos.com.br seu e-mail para receber no seu e-mail, tá? Pessoal, eu não dou orientação em box sobre preenchimento desse documento. Se você precisar de ajuda para preencher, quer dizer que você precisa de uma editora. E aí vocês vão entrar em contato com a minha editora. Eu fiz esse documento e dei de presente para vocês, mas esse documento é para vocês preencherem sozinhos em casa. Depois que eu falo desse documento, geralmente, vocês mandam uma enxurrada de mensagens em inbox pedindo ajuda para preencher. Se você precisa de ajuda para preencher, que é um documento super fácil de entender, você precisa de uma editora. Você não vai conseguir fazer esse documento sozinho. E não tem problema nenhum em relação a isso. Só tô avisando que eu não ajudo a preencher o documento. Você lê lá, você conseguiu preencher sozinho, maravilha, usa ele eternamente. Não conseguiu, você precisa de uma editora. Depois que a música é liberada, como acompanhar o processo pós-liberação? Os compositores ou produtores que cadastram as músicas para recolhimento de direitos autorais? Não, Fábio. Você cadastra a sua música no ECAD. E depois que você liberar para um artista, você entra em contato com a sua sociedade e diz para ela: o artista tal está autorizado a gravar minha música, eu quero que você inclua isso no cadastro da minha obra. Você que faz, o artista não faz nada. Música não está gravada, vai ser tocada apenas em show, gera renda? Tem vídeo sobre isso aqui no feed do Instagram. Você conhece o compositor que vai pro BBB? Tomara que ele entre, né? Daniel K1. É importante que vocês votem nele, porque é um compositor falando sobre isso no BBB pro Brasil inteiro e enaltecendo ainda mais a carreira de vocês, né? Vocês estão votando? Domingo eu votei bastante, é amigo do Vini Show, o Vini Show pediu para votar bastante nele, para ele entrar lá e falar bastante de composições com os colegas dele, né? Eu já respondi essa pergunta, Lucas. No caso de gravação de um EP, com regravações... no caso de gravação de um EP, com regravações e com distribuição apenas digital, é necessário liberação? Com certeza. Gente, usou qualquer música, não importa se é regravação, você tá usando a música, tem que pedir liberação para gravar o EP. Então, tem que entrar em contato com a editora da música e tem que pedir liberação. O fato de ser regravação e lançar apenas no digital não te exime de pedir liberação, tá? Fazer cover na internet não te exime de pedir liberação. Algumas editoras autorizam os covers, só que você vai ter que subir o cover primeiro para ver o que vai ter de resposta lá de reivindicação de direitos autorais no seu canal. E aí a editora talvez vai falar assim, autoriza, mas só que eu vou exibir anúncio em cima do seu vídeo. Beleza. Agora, se a editora tirar do ar, você vai ter que excluir o vídeo do seu canal. Então, tem que atentar que
cada editora, cada gravadora autoriza ou não o cover. Tubarão tá dizendo aqui que essa informação de não liberar para o escritório e para o artista é muito importante. Douglas, se o escritório que estiver pagando a liberação, ele vai querer colocar os dados dele na liberação. Você tem que avisar o escritório que a liberação ela é restrita ao intérprete. Então, mesmo que os dados dele estejam na autorização, você esteja liberando para o escritório não pode pegar a liberação e passar para outro artista. Acontece muito do escritório, às vezes, pagar uma liberação para uma dupla e a dupla, por exemplo, desfaz, acaba. Certo? Se a dupla desfizer, acabar, a liberação não tem mais valor, porque o artista desapareceu. Agora, vamos supor que a dupla era com intérprete, mudou o intérprete. Continua o mesmo nome, intérprete, e a liberação é para o escritório, a liberação tá valendo. Agora, se você colocou a liberação pros intérpretes direto, acabou a dupla, acabou a liberação, não pode mais gravar. Aí um dos autorizados quer levar essa música para a próxima dupla dele que ele formou. Tem que ver os termos da sua autorização, se ela autoriza isso, porque às vezes o outro membro da dupla que ficou aqui, formou outra dupla também, quer gravar a mesma música. Como que você vai fazer? Então você vai ter que cancelar essa liberação e refazer essa negociação. Então cada caso é um caso, tá ligado, né? Sou compositor de uma música em que meu filho é o cantor, com liberação. Quero editar e na edição só a obra entra em questão ou a música gravada do meu filho também entraria na edição? Não entendi sua pergunta, Rafael. Sou compositor de uma música em que meu filho é o cantor com liberação. Tá, você compôs uma música e seu filho gravou. Eu quero editar e na edição só a obra entra em questão, a música gravada do meu filho também. Não entendi sua pergunta, Rafael. Obra é a sua música. Você quer saber se o seu filho poderia gravar essa música? Não entendi, acho que você foi um pouquinho confuso. Você pode perguntar de novo? BC, eu lancei uma música autoral na UNRPM, fiz o registro do ISRC depois do lançamento. Eu tenho que fazer alguma alteração? Provavelmente você não vai conseguir alterar o ISRC na UNRPM. Tenta, manda um e-mail lá. E você tem que se colocar como referência de intérprete na sua obra lá no ECAD, senão você não vai receber direito autoral de execução pública. Quando o compositor é um intérprete, quando ele grava, ele também tem que se colocar como referência lá na obra. O ECAD não vai poder supor que o cara, é lógico que é ele é o autor da música. Às vezes o seu pseudônimo como cantor é diferente do seu pseudônimo como compositor. Existem pessoas que trabalham dessa forma, tá? Dúvidas sobre liberações e exclusividades, pessoal? Se a liberação for para um artista pequeno, eu devo me preocupar com direitos autorais? Tem vídeo sobre isso aqui no Instagram. Assiste os vídeos do feed, que eu posto todos os dias. Tô procurando as perguntas de vocês, galera. Ao negociar uma liberação, quais imprevistos podem ocorrer e quais atitudes tomar? Primeiro, só mandar a liberação depois de receber o pagamento, né? Porque se você enviar a liberação antes de receber o pagamento, pode ser que você não receba. Acho que esse é o cuidado que você tem que tomar, assim. E eu aconselho vocês não fazerem liberação com valor parcelado também. Pode ser que o artista pague a primeira parcela, lance a música e depois não pague as demais. Eu também fiz vídeo sobre isso que tá aqui no feed do Instagram.
Você fala muito de parcerias, mas a maioria da galera só quer ter parceria com quem já tem algum sucesso gravado. Eu falo de parceria, mas eu falo que vocês têm que fazer parceria com um compositor que está no mesmo nível que vocês. Os compositores maiores vão fazer com os amigos deles, não vão fazer com vocês. Quem tem carreira mais estruturada, mesmo que o compositor iniciante queira essa parceria, o cara tem os parceiros dele já. Então eu falo para vocês fazerem parcerias com colegas que estejam no mesmo nível que vocês. Quais as melhores estratégias para convencer o artista caso ele questione o valor ou não queira pagar? Eu acho que você tem que ter muita consciência do quanto você pode cobrar no estágio da carreira que você está. Se você faz o pedido para um artista nesse valor e o artista não paga, faz para outro artista não paga, você precisa ou fazer parcerias com alguns outros colegas para saber se o valor que você está cobrando está dentro do estágio que você se encontra. Mas não tem muita estratégia não, é cobrar e se o artista não quiser pagar, ele não vai pagar. Tem que ver qual que é a importância que esse artista tem para você, se vale a pena você negociar, baixar o valor, fazer condições melhores. Isso aí vai mais do dia a dia de vocês aí, pessoal. Não tem muito mistério. Ué, se a música tiver só registrada, eu posso liberar assim mesmo? Não entendi sua pergunta. Pessoal, associar é para receber direito de execução pública. Não tem nada a ver associar com liberações, tá, Gleick? Uma coisa independe da outra. Myron também fez a mesma pergunta. Se associa e faz sua negociação. Dois procedimentos independentes. Vai terminar a live, viu, gente? Fica aí comigo até eu terminar de responder as perguntas. A hora que o Instagram acusar aqui, eu dou meus últimos recados para vocês. Não vão embora, não. Como o ECAD sabe quanto deve ser pago para cada compositor? Matheus, tem vídeo sobre isso no canal do YouTube. Aqui nunca tem audição, você deve estar falando da sua cidade, né, Mari? Tem que procurar parceiros de lugares onde tem audições para você conseguir fazer suas músicas chegarem lá. Depois de cadastrada a música na sociedade, em quanto tempo ela está disponível para consulta? Na mesma hora. Obviamente que para conseguir esses preços de liberação com exclusividade, tem que ter um nomezinho no mercado. Tive 2 liberações exclusivas e nenhuma chegou a 7 mil. Choradeira, uma por 5, outra por 6. Eu tava naquele momento, Frederico, falando dos compositores que já fazem negociações. Uma liberação simples, 3 mil, 5 mil. Uma liberação com exclusividade de 8 mil para cima. Para vocês terem uma base do valor até onde vocês podem ir se vocês forem iniciantes. Então, esse valor que você negociou aí, 5, 6 mil, tá dentro do padrão para o... Como eu conheço o trabalho, tá dentro do padrão pro estágio que você se encontra. À medida que as suas músicas forem crescendo, você vai conseguindo cobrar mais, porque os artistas vão querer a sua música no repertório. Então, eles vão pagar independente do preço. Mandar obra somente para a sociedade a registro, Wagner e todo mundo que está fazendo perguntas sobre registro. Tem 2 vídeos de 1 hora no YouTube sobre isso, respondendo todas essas perguntas que vocês estão fazendo, tá? E sobre a ida dos artistas na mesa do Bolsonaro, eu não vou comentar, até porque eu acho que isso não foi coisa dos artistas, foi coisa dos empresários deles, promotores de evento, que forçaram essa ida. Os promotores de evento que não querem pagar
querem aumentar os lucros, reduzindo a meia entrada, que no final das contas é um benefício que é dado pelo governo, mas que quem paga o pato é o promotor do evento, né? Porque ele que tem os custos a cobrir com a venda dos ingressos, e acaba que o governo manda oferecer a meia entrada sem atentar para o prejuízo que isso vai dar para a pessoa que está fazendo a festa e tem que arcar com todos os custos. Os governos, tanto o governo federal, quanto o estado, quanto o município, eles fazem muito esse tipo de coisa. Por exemplo, dar gratuidade no transporte público uma vez por mês. Aí os ônibus são todos depredados e quem tem que consertar os ônibus são as empresas. A prefeitura, o governo do estado não dão dinheiro para consertar. E isso sai do bolso da empresa. Então é uma gratuidade que o governo dá e que a empresa tem que arcar. Eu sou sempre a favor da iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada que faz o Brasil crescer. É nós que temos essas responsabilidades, temos que contratar funcionário, arcar com folha de pagamento, pagar imposto. Então, sempre que vocês me fizerem essa pergunta, vocês já sabem o meu posicionamento. Pessoal, podcast da ABC, a partir de quinta-feira. Acompanhe aqui que eu vou anunciar quando estiver no ar, para vocês se inscreverem, assinarem o meu podcast e assistirem. Beijo!